Olá a todos, eu me chamo Viviane Rodegueri. Atualmente eu curso doutorado em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, programa de pós-graduação em Filosofia. E eu também cursei o mestrado em Filosofia, mas pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, localizada no município de Seropédica. O título da minha dissertação de mestrado é Os matizes ontológicos do conceito de infinito, apeiron, em Melício de Samos. A dissertação foi defendida em novembro de 2020 e o professor que a orientou foi o professor Edmar Almeida da Costa. Mas quem é Melício de Samos? Desse filósofo restam pouquíssimos testemunhos biográficos. O principal testemunho biográfico sobre ele é transmitido por Plutarco, que afirma que Melício viveu entre 444 e 441 a.C., Ele nasceu em Samos e é nessa época, sobretudo, em que ele atuou na Guerra Sâmia, tendo vencido Péricles, um general extremamente famoso, durante uma de suas batalhas navais. Em linhas gerais, o Melício é um filósofo que se ocupa dos aspectos ontológicos da filosofia. Então, ele investiga o que é o ser. Ele questiona o que é isso que nós dizemos que é? Quais são as características que definem o que é? Ele escreveu um tratado intitulado Perificeus e Peritoontos sobre a natureza ou sobre o que é, e dele restaram aproximadamente 10 fragmentos autênticos. Na maioria desses fragmentos, Melício é explícito quanto ao fato de que o ser é apenas um. O ser não pode ser mais do que um. Ele repete isso em diversos trechos. Esse seu posicionamento rigoroso quanto ao ser apenas um caracteriza o monismo radical de Melício, que é o principal expoente desse tipo de pensamento, diferentemente de Parmênides, que frequentemente é considerado o mestre de Melício, embora essa relação entre os dois seja bastante questionável e é necessário frisá-lo aqui. Enfim, Melício é rigoroso ao asseverar que só existe o ser, e ele é um. Essa asserção é um pouco contraintuitiva. Tudo que nós vemos, sentimos e experimentamos é múltiplo. Existem muitas cores, sabores, objetos, sons diferentes que parecem compor a realidade. No entanto, como bem nos alerta Melício, parecem. Os sentidos não podem estar transmitindo a verdade. Quando estamos prestes a descrever o vivo, ele já se tornou morto. Quando vamos descrever o quente, ele já se tornou frio. O mole se torna duro, o duro se torna mole, e assim sucessivamente em relação a todas as coisas. Tudo se altera, tudo se transforma. Em um ambiente volátil e contingente como esse, não é possível identificar corretamente o que é cada coisa. Por isso, Melício descarta o domínio das aparências totalmente. Nem os sentidos, nem os objetos sensíveis são algo. Eles apenas parecem ser algo. A única coisa que é o ser, e ele é um. Então, se o que resta é este ser um, como ele é? As características indicadas por Melício sobre o ser procuram conservar seu estatuto como um. Então ele é indivisível, pois se ele tivesse partes, não seria mais um. É incorpóreo, pois o que tem corpo tem partes, e se o ser possui partes, já não é mais um, mas é 2, 3 ou 4. Ele também é eterno, porque se o ser tivesse nascido, ele teria que ter vindo de outro ser diferente dele mesmo, portanto o ser não é nem gerável e nem perecível. E além disso, o ser é imóvel, uma vez que para se deslocar é necessário que o ser ocupe um espaço diferente dele mesmo, e isso violaria o seu caráter único. Inclusive, no que diz respeito à imobilidade do ser, é Melício quem observa pela primeira vez que a condição para o movimento é o vazio, é justamente esse espaço, esse outro ser diferente do que é. E é justamente por isso que ele rejeita o movimento.
Além disso, essa parte da filosofia dele fez com que fosse gerada uma grande repercussão na filosofia natural posterior, ao longo da antiguidade, sobretudo entre os filósofos atomistas. Por fim, o ser também é infinito, pois se ele tivesse limites, ele limitaria contra outro ser, e a sua borda teria que se distinguir de seu centro ou eventuais outras partes que fossem identificadas. Logo, o ser perderia esse seu aspecto um. Por isso, ele precisa conservar todas essas características, sobretudo de que é infinito. Mas é aí que repousa o problema que eu me dediquei a explorar na dissertação do meu mestrado. O problema do infinito. Muitos estudiosos de Melisso salientam que o ser que ele descreve é temporalmente infinito e espacialmente infinito, por conta de fragmentos como B2 e B3. Nesses fragmentos, Melisso teria acentuado que o ser foi, será e é sempre o mesmo, e que o ser é infinito em sua grandeza. Mas se nós admitirmos que o ser é espacialmente e temporalmente infinito, somos obrigados a admitir que existe espaço e tempo. Só que, se admitirmos isso, o ser já não é mais um. Ele precisa conviver com outros seres, o espaço e o tempo. E isso viola o princípio fundamental de Melisso. Logo, esse tipo de classificação de que o ser é espacialmente ou temporalmente infinito gera muitos inconvenientes, e o mais apropriado seria que ambas as classificações fossem abandonadas pela doxografia especializada. O mais correto seria afirmar que o ser de Melisso é infinito para além de nossas impressões sobre o tempo e para além de nossas impressões sobre o espaço. Para defender essa leitura, eu organizei a dissertação em 3 grandes capítulos. No primeiro, eu destaco que existem problemas em torno de determinados conceitos historiográficos, além de detalhar o método e o estilo empregados na escrita de Melisso. Eu também menciono as principais fontes antigas da filosofia melissiana. Infelizmente, Melisso expiou de um esquecimento muito acentuado por bastante tempo ao longo da história da filosofia, principalmente em virtude da recepção que tivemos de um comentário feito por Aristóteles em Metafísica Alfa, no qual o Stagirita teria afirmado que Melisso tem concepções grosseiras, agroikoteroi. O que conhecemos sobre Melisso se deve também a Platão e principalmente a Simplício, que foi responsável por transmitir todos os fragmentos de Melisso atualmente disponíveis, inclusive aqueles considerados espúrios, ou seja, os que têm a sua legitimidade questionada pela academia. No segundo capítulo, eu me aprofundo em cada uma das propriedades que Melisso indica definirem o ser: eternidade, homogeneidade, totalidade, mutabilidade, mobilidade, etc. Eu também abordo seu humanismo e reforço que Melisso baniu completamente de seu sistema de pensamento tudo o que provém do meio sensível. Ao final de cada tópico desse segundo capítulo, eu friso o caráter infinito do ser. No terceiro e último capítulo, eu critico os pesquisadores que costumam atribuir a Melisso a visão de que o ser é temporal e espacialmente infinito. Eu divido esse terceiro capítulo em setores para expor os comentários que uns e outros estudiosos teceram a respeito do infinito em Melisso. Entre os comentadores que eu menciono, destacam-se Sedley, McHeron, Taran, Owen e outros. Ao final, eu assinalo que o ser de Melisso é sim infinito, mas independentemente da suposta impressão sensível da existência de tempo e de espaço. Para desenvolver a pesquisa, eu enfrentei algumas dificuldades, principalmente relacionadas ao acesso a materiais que tratassem sobre a filosofia de Melisso. Os livros que comprei foram relativamente dispendiosos, mas me ajudaram muito, principalmente os de comentadores como Harriman, tá aqui, e Bremont.
nesse livro aqui. Nesses autores eu me baseei mais ao longo da pesquisa. Por não haver um acervo tão acessível de estudos sobre Melisso, principalmente em língua portuguesa, pensei que minha pesquisa pudesse contribuir para a difusão de sua filosofia. Eu sempre me vi inculcada no que diz respeito à reflexão sobre o ser. Ao longo da minha vida, fui perseguida por perguntas e me flagrava pensando: por que ao definirmos alguma coisa que dizemos existir, ela muda? Podemos conhecer uma coisa se ela mudar sempre? Quando uma coisa muda, ela se torna outra? Ou ela permanece a mesma? O que é o amor? O que é liberdade? O que é justiça? Jamais saberemos se toda vez que as definirmos, essas coisas mudarem. Me parece que para falar de qualquer coisa filosoficamente, nós precisamos nos respaldar na discussão sobre o que é, sobre o ser. E Melisso me chamou especial atenção ao se posicionar de maneira tão implacável em sua análise. A dissertação que eu escrevi me deu bastante trabalho, mas eu não teria feito um estudo tão extenso se não tivesse a contribuição de outras pessoas que estiveram tão intrigadas quanto eu em relação às questões levantadas por Melisso. Em um dos seminários que eu participei, uma vez que a minha intenção era de popularizar a filosofia de Melisso, um dos pesquisadores que estavam presentes me fez a seguinte pergunta: Ok, você falou que Melisso venceu o grande Péricles durante a Guerra Sâmia. Então, ele tinha conhecimentos bélicos navais muito aguçados. Mas você está me dizendo também, ao mesmo tempo, que estes conhecimentos não existem, porque se apoiam no meio sensível. Como você responde a isso? Essa pergunta me fez ficar bastante pensativa. Eu argumentei que esses conhecimentos, se fossem verdadeiros, seriam aplicáveis até hoje, o que não é o caso. Eles mudaram. Conhecimentos bélicos de Melisso já não se aplicam mais e por isso não podem ser efetivamente considerados verdadeiros. É necessário que eu agradeça também as outras pessoas que falaram comigo sobre outras questões difíceis e que me auxiliaram a ir moldando o meu trabalho de maneira mais coesa. Eu também preciso agradecer à banca que me avaliou, porque suas críticas foram fundamentais para eu aperfeiçoar os meus estudos e principalmente porque foram bastante resilientes e bastante engajados, apesar de todo o cenário dramático que a pandemia suscitou. Por fim, eu agradeço à Rede Brasileira de Mulheres Filósofas e à ANPOF pela promoção do Prêmio Filósofas de Distinção Acadêmica de 2022. Nesse prêmio, eu fui premiada com uma menção honrosa na categoria mestrado, em razão do desenvolvimento dessa dissertação sobre o infinito em Melisso. Para mim, foi uma felicidade muito grande, tendo em vista a incomensurável qualidade dos trabalhos submetidos pelas pesquisadoras brasileiras em filosofia. Obrigada!